Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Por que eu estou falando do jovem rico, irmãos? Todos querem ser abençoados por Deus, todos querem que Deus esteja presente no seu lar, amém? No seu trabalho, na sua família, quer ser bem-sucedido nos negócios. Mas Jesus não é alguém que, de forma passiva, vá nos acompanhar. Pelo contrário, obrigado. Jesus, ele exige algo de nós. Se você acredita no evangelho onde não te custa nada, irmão, isso não é evangelho. E eu estou falando bem sério com a igreja. Porque Deus tem trazido ao coração de muitos irmãos a necessidade que nós temos de resgatar um temor. Um temor que a gente tem deixado passar. Né? Parece que Jesus virou nosso mano, virou nosso brother, virou aquele a quem nós não devemos reverência. E isso é problemático, irmãos. Se a gente não corrigir isso, veja bem, eu estou exortando com amor, amém? Eu não estou cobrando vocês de algo que eu também não deva ser cobrado. Mas Jesus virou para aquele jovem rico que foi até Jesus. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Ela fez o possível e o impossível para chegar até Jesus e ela foi atendida por Jesus. Esse jovem rico fez a mesma coisa. Ele era um cara cheio de posse. E ele passou no meio dos religiosos, passou no meio de toda aquela população que seguia Jesus, vários pobres, leprosos, prostituta, e ele chegou para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer para chegar lá e estar bem na fita com Deus? E Jesus falou: obedece aos mandamentos. Sabe os mandamentos? Sei, eu sigo eles. Tá, mas agora falta uma coisa para você ser perfeito. Abre mão daquilo que é mais precioso para você. E não só abre mão, mas compartilha com os que não têm. E foi pesado para o jovem rico. O que é pesado para você? Ler a Bíblia é pesado? Talvez falar de Jesus é pesado? É difícil? Talvez Deus queira isso de nós. A palavra de Deus tem que vir incomodar a nossa vida para a gente ter mudança. Senão não é evangelho, é um entretenimento. A gente passa o Chaves aqui no telão, você vai dar mais risada. E eu vejo que Jesus tem uma atitude muito interessante. Jesus não saiu correndo atrás do jovem. Não, Jesus, mas ele não vai para o céu. Jesus, ele não vai ser seu discípulo, ele não vai te seguir. Sinceramente, Jesus não foi atrás dele. O que faz a gente pensar que Jesus vai se incomodar a tal ponto de falar: aquele cara lá não está me obedecendo, né? Deixa eu talvez ser mais amoroso com ele. Jesus já amou a gente o máximo que ele pôde, no seu melhor, com muita intensidade. Agora cabe a nós receber esse amor e ter uma mudança de vida. Então Deus tem me falado muito sobre obediência. E nós caímos num bate-papo aí, sei lá, que se veio do América, se veio, sei lá da onde, mas isso foi importado, entrou nas igrejas, nos livros, onde fala assim: Deus ama a todos, afinal de contas. Vive a sua vida tranquilo. Vive a vida no melhor. Busca a felicidade, busque satisfação. E Deus, ele é obrigado a te abençoar. A gente cai nesse discurso. No final das contas, quando a gente vem para a igreja, a gente talvez queira ouvir palavras que nos coloquem para cima, palavras que nos trazem ânimo, palavras que mudam a nossa vida, que muitas vezes está chata, está medíocre, está num nível raso. Mas às vezes o evangelho não vai fazer isso, irmãos. Às vezes o evangelho vai pegar e vai falar assim: cara, está te faltando alguma coisa ainda. E talvez seja o mais difícil de você abrir mão. Jovem rico, acorda. Você não a sua reputação não depende da sua riqueza. Quem você é não depende da sua riqueza. Na verdade, essa sua riqueza não é nada, ela só te atrapalha. Abre mão dela para conseguir entrar no reino. Aí ele olhou: não dá, Jesus, é muito para mim. E foi embora. Eu imagino os 12 discípulos olhando: Jesus, o cara está indo embora, faz alguma coisa, muda o coração dele, fala para ele vir encaminhar conosco. Não, Jesus ficou lá olhando ele embora. E falou: é difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil. E aí os discípulos mas peraí, se o cara não vai entrar, como é que eu vou entrar? Quem que vai entrar? E aí ele falou: para Deus todas as coisas são possíveis. Então esse é o nosso Deus, irmãos. Esse começo dessa pregação é só para mostrar um pouquinho de um lado de Jesus que talvez nós tenhamos esquecido. Jesus nos cobra assim, mas ele nos ama absurdamente. Ninguém vai te amar mais do que Jesus ama. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu namorado, seu esposo, sua esposa. O amor de Jesus, ele é muito grande. E ele morreu na cruz por mim e por você. E ele nos chama em todo momento. Mas no momento que nós nos apresentamos diante dele, algo vai ser cobrado de nós.
Algo ele vai pedir. Ele fala assim, ó, meu querido, minha querida, isso está tomando o meu lugar. Tira isso daí. Se isso não sair, eu não vou conseguir reinar. Então nós vivemos numa vida de duplicidade, uma vida num cabo de guerra, e a gente começa a ter problemas na fé, problemas a respeito de congregar com o corpo. A gente vira crítico, a gente vira reclamão, murmurador, porque a gente perdeu o foco, irmãos. Então, nessa mensagem de hoje, eu gostaria de trazer um foco, um rumo para a igreja, um rumo para mim e para você. Não para 2017, mas para a vida toda, amém? E acho que vai ter um pouquinho a ver com essa história do jovem rico. Por isso que eu quis abrir com ela. Não estava nem planejado, mas no momento do dízimo veio essa história ao meu coração e eu quis compartilhar com os irmãos. Vamos compartilhar sobre testemunhar Cristo todos os dias. E é engraçado porque, de uma certa forma, a gente não tem esse hábito, não é verdade? A gente ama Jesus, a gente vem aos cultos, a gente quer tocar um instrumento, a gente canta, a gente dá o dízimo, a gente vem à igreja. Nós queremos ver o reino de Deus prosperar. Mas quando chega no momento de compartilhar, de testemunhar sobre Jesus todos os dias, isso parece algo que falta. E eu gostaria de lembrar, irmãos, não é algo que deve ser mobilizado por um líder. O nosso líder é Jesus. Ele é o pastor desse rebanho. E ele quer nos incentivar a testemunhar dele todos os dias. E hoje eu estava lá em casa, terminando de digitar algumas observações para a mensagem, e eis que toca a campainha. Aí minha mãe foi lá olhar na janela, falou assim, ó, tem 2 homens aí fora com umas pastinhas. Eu falei, ixi, é testemunha de Jeová, certeza, velho. Aí eu fui lá, olhei assim, eu não queria nem atender os caras. Na verdade, uma vez eu atendi, botei os caras em casa, aí minha mãe ficou brava comigo, que a gente ficou discutindo um maior tempo, não saía do lugar. E aí eu falei, eu nunca mais vou abrir a porta para esses caras, então, quando eu tiver minha casa, eu convido eles para entrar, tomar um café, fico debatendo a hora que for. Mas aqui na casa da minha mãe, eu vou respeitar ela. Então, eu olhei pela janela, e aí eu falei, o que foi? Ele falou, vou deixar uma revista aí para vocês e tal. E aí eu falei, põe embaixo da porta, depois dá uma olhada. Deus abençoe, tchau. Aí eu fui ver, eu falei, testemunha de Jeová, era eles mesmos. E os caras estavam bem vestidos, estava um sol de 33 graus, eles andando na Avenida Ibirapuera, onde só tem comércio, batendo de porta em porta. E eu falei, mano, esses caras estão testemunhando Jeová. E nós cristãos estamos de boa, deixando a vida passar, preocupado com os nossos afazeres. Às vezes a gente fica meio com receio de falar de Jesus, porque não sabe como a pessoa vai lidar com essa informação. E eu falei, o que está acontecendo de errado com o nosso povo? O que acontece de errado com a igreja? E acho que esse texto bíblico vai nos mostrar alguns caminhos para a gente tentar ajustar isso na nossa vida. Então, prestem atenção, nós vamos compartilhar alguns trechos, e hoje nós vamos ter a ceia, graças a Deus, nós vamos poder ter esse tempo de comunhão, na presença do Senhor. Mas nesse momento eu gostaria de ler Atos 5, do 12 ao 16. Lembrando, nós acabamos de falar de Ananias e Safira, e aconteceu lá um rebuliço na igreja, porque aquele casal morreu, porque eles estavam mentindo ao Espírito Santo, e de repente mostrou todo o movimento que estava acontecendo dentro e fora da igreja. Alguns se aproximando, outros se afastando, alguns curiosos para saber o que eles estavam vivendo ali como comunidade, e Deus fazendo maravilhas no meio do povo. Então eu vou começar lendo esse trecho, acompanha aí pelo telão, e vamos lá. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e eram todos curados. Atos 5, do 12 ao 16. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós queremos levar em conta a Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra, Senhor, que muda nosso caráter, que muda a nossa vida, que nos transforma de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que essas sementes caiam em boa terra, que possa gerar mudança, que possa gerar temor, que possa gerar, Senhor, um desejo
de receber mais do Espírito Santo para viver intensamente para Ti, Senhor, para poder testemunhar, independente da situação, independente do lugar, independente da pessoa para quem ela for testemunhar, mas que testemunhe com muito poder, com ousadia, com alegria, com amor, Senhor. É isso que nós pedimos nessa tarde para Ti, Senhor. Vem, Senhor, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Interessante esse texto, porque ele fala que quando aconteceu aquele fato, algumas pessoas simplesmente resolveram não se juntar a eles. Aí você fala, pô, peraí, você está pregando sobre testemunhar Jesus todos os dias, e aí acontece algo na igreja que afasta as pessoas da igreja? Sim. Existem movimentos do Espírito Santo que vão afastar pessoas da igreja. Pessoas que não têm o compromisso, pessoas que não amam o Senhor, pessoas que querem viver no pecado, pessoas que não se arrependem, esses sim vão ser separados. Se não agora, no dia do juízo final. É a questão dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo. Mas enquanto isso nós estamos num bolão, todo mundo junto, caminhando para servir a Deus e fazer a vontade dEle. Mas com o tempo as coisas se revelam. Então aqui você vê que existiam judeus próximos dos discípulos, aqueles que talvez tivessem curiosidade ou quisessem obter o poder do Espírito Santo para operar algum sinal e maravilha, mas de repente quando eles viram que o negócio era sério, eles saíram fora. Eles não aceitaram aquele movimento dentro da igreja. Como assim? Deus é tão bom e mata o Ananias e Safira? Eu estou fora. Ou então alguns, opa, peraí, eu sou o próximo, então é melhor eu sair, porque se eu for lá no culto, eu vou morrer. Porque eu estou todo bagunçado aqui. Então, teve esse movimento, sim, na igreja. Eles viram que não dava para brincar com Deus. Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que um número cada vez maior, tanto homens quanto mulheres, criam no Senhor e eles eram acrescentados. Aqueles que não eram judeus. De repente, aqueles que foram excluídos por décadas, por anos, por milênios, sei lá, eles começaram a falar assim, deve ter uma esperança para mim. Ali existe uma mensagem que vai me receber. Eu estou carente, eu estou necessitado, eu preciso dessa mensagem, eu preciso do Evangelho. E ele ia até lá e era recebido pela igreja, ele se convertia e tinha a vida transformada. Vocês assistiram Ressurreição? Eu fiz a propaganda já do filme, vou fazer de novo. Daí depois vocês reclamam que eu faço spoiler, vocês não assistem o filme? Então é o seguinte, nesse filme, ele começa, esqueci o nome, mas vamos dizer, o general lá romano, chegando numa casa ou numa, não é boteco, taberna, sei lá, um lugar ali. E aí a história toda é ele contando para o cara daquele bar, vamos dizer assim, vamos modernizar o negócio, a história dele. E ele era um cara muito apegado à fama. Ele queria ser um cara, ele ia às guerras, ele queria vencer as batalhas, ele queria crescer no Império Romano. Ele queria se bobear, chegar até a ser um imperador. Ele tinha uma ambição no coração dele. E ele queria ganhar todas as batalhas e conseguir ser reconhecido e, pela força dele, conseguir chegar até finalmente se aposentar e não ter mais morte e ter paz. Esse era o desejo dele. É engraçado, ele quer ter paz, mas antes da paz, ele faz guerra com todo mundo para conseguir seu objetivo. E aí eu já vou para o final do filme, irmãos, desculpa, mas é velho o filme. No final do filme, sabe o que ele faz? Ele tira o anel, que dá todo o poder para ele ser reconhecido como um general romano, e deixa lá no bar. Em outras palavras, depois de tudo que ele viveu com Jesus, já não importava mais o que ele sonhava. Já não importava mais o que ele queria para a vida dele. Porque Jesus conhecia o coração dele. E ele falou assim, ele teve um diálogo com Jesus, Jesus revelou o que tinha no coração dele. E eu acho que só dele estar perto de Jesus, ele nem sabia o que falar, mas ele se sentiu preenchido. E é como se ele chegasse naquele momento e falasse assim, eu não preciso mais disso. O jovem rico, ele poderia chegar e falar assim, eu estou com Jesus. Jesus é pleno para mim. Eu não preciso dessas riquezas. Eu tenho Cristo. Mas ele não fez isso. Esse coronel não, ele pegou aquele anel que representava todo o poder, toda a ambição, todos os sonhos, todos os projetos, todo o plano de vida, e falou, eu não sou mais essa pessoa, eu sou uma nova criatura. Ele não falou isso, né? Eu que estou traduzindo. E deixou aquilo de lado. A vida com Cristo, irmãos, é isso. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho na família dos discípulos. Porque aqui nós vimos, em determinada parte do texto, que doentes eram curados, e aqueles que eram atormentados por espírito imundo eram curados também. Os discípulos começaram a viver uma vida totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Antes eles estavam acostumados a ir lá, sentar e ouvir Jesus falar. Todos os dias eles iam lá, tomavam umas bordoadas de Jesus, brigavam entre eles, disputavam o poder, não viam nada acontecer. De repente o mestre foi crucificado e eles estão perdidos.
Só que chegou o tempo onde eles assumem uma postura de cristãos maduros. E eles começam a fazer a obra do seu Senhor. É esse o ponto que nós precisamos chegar, irmãos. Nós não fomos chamados para viver uma vida religiosa. A gente fez uma série de pregação batendo em cima da religiosidade. Só que a gente fica conformado a uma estrutura, a gente fica conformado ao rumo das coisas. A gente está tranquilo, porque nada parece que vai mudar. Só que os discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo e entenderam a missão deles, eles começaram a operar sinais e maravilhas. E são exatamente esses sinais e maravilhas que conseguem mostrar quem é um cristão autêntico e quem não é. Não estou falando que você vai sair por aí fazendo milagres. Que Deus queira te usar dessa forma, que você se disponha dessa forma também. Mas a questão é, isso mostra que na igreja o poder de Deus permanece. Isso mostra que na igreja algo novo acontece. E falam que multidões vinham, imagina. Ali está acontecendo algo maravilhoso. Deus está no meio deles. E todos iam para lá. Eles levavam os doentes, eles levavam os endemoniados e todos eram curados. Uma pergunta bem ridícula. Eram os discípulos que curavam? Lógico que não. Era o próprio Jesus. Era o Espírito Santo, o próprio Deus, a presença de Deus entre aquela comunidade que fazia milagre. E aí eu fico pensando, será que depende da gente ou só depende de Deus? Porque a gente está falando, né? Não eram os discípulos que operavam os milagres, era através deles, mas era o próprio Deus operando. Só que aí você pega a Bíblia, você não pode ler a Bíblia isoladamente. Então eu vou falar sobre santidade e pureza, é um outro tópico. E eu vejo que a santidade e a pureza, elas são fundamentais para se criar um ambiente propício para a presença de Deus. Sem a presença de Deus, irmãos, não há igreja. Sem a presença de Deus aqui no nosso meio, é algo muito trágico. E nós precisamos cultivar essa presença, amém? Você crê nisso, irmãos? Então veja só esse trecho. 2 Timóteo 2, do 19 ao 22. Eu já estou no próximo tópico, né, que é santidade e pureza. Isso. Aí fala o apóstolo Paulo aqui trazendo uma mensagem para Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Ele fala assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 19, 22. Aqui está muito claro. Primeiro, o Senhor conhece aqueles a quem pertence, né? Aqueles que estão diante do Senhor, e o alerta é, afaste-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, a gente não pode esperar aqui de braços cruzados que um dia Deus vai fazer um milagre. Que Deus vai vir, vai derramar a presença dele, vai vir o rio, né, do devocional de hoje lá, para quem assistiu, e aquele rio vai fazer transbordar e nós vamos estar mergulhando na presença de Deus e os milagres vão acontecer. Não. O que ele fala aqui? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Os discípulos, eles tinham se separado, eles tinham buscado se afastar de todo o mal, se afastar do pecado, eles queriam viver para Cristo. E por isso eles conseguiam testemunhar com poder. Por isso, sinais e maravilhas aconteciam no meio da igreja, porque eles tinham se separado para ser um vaso útil nas mãos do Senhor. E aí vem aquele apelo, fuja dos desejos malignos da juventude. Todos aqui são jovens, amém? E nós temos desejos. Esses desejos ficam guerreando. A carne fica lá puxando a gente, querendo fazer aquilo que não agrada ao Senhor, o nosso espírito querendo fazer aquilo que agrada ao Senhor. É um eterno cabo de guerra, mas ele fala, fuja desses desejos. Siga a justiça. Se você não sabe para onde ir, segue a justiça, segue a fé, o amor, a paz. E ele fala, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, aqueles que invocam o Senhor, é esse que você tem que buscar. Ande com esses. Se aproxime de Deus, sim, talvez no seu quarto, sozinho, isolado, tendo um tempo de solitude diante de Deus, sim, mas também com uma comunidade que ama o Senhor. Uma comunidade que não ama o Senhor, que não teme o Senhor, que não tem esse coração de buscar a presença de Deus, não vai para lugar nenhum, irmãos.
Pensa assim, ia ser muito cansativo se todo culto eu falasse, gente, vamos evangelizar, gente, vamos testemunhar de Cristo. Vocês iam ficar de saco cheio, eu ia ficar de saco cheio e não ia acontecer nada. Mas quem move isso no nosso coração é o Espírito Santo. Ele começa a incomodar o nosso coração e a gente começa a falar, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero experimentar o Teu poder. Senhor, não é possível, a Tua igreja, ela tem poder, ela tem esse amor, ela tem essa paz. E eu vejo que o meu coração destoa disso tudo. O que eu faço, Senhor? Aí ele fala, fuja dos desejos malignos da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que buscam o Senhor, que invocam o Senhor com coração puro. Próximo trecho, Mateus 5:8, é o próximo slide. Bem simples. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Cara, se a gente não vê Deus, é porque o nosso coração tem um problema. E Deus quer arrumar esse problema. Mas, de novo, depende só de Deus, irmãos? Não. A gente tem que ter uma disposição de querer se aproximar do Senhor, de querer buscar o Senhor enquanto é tempo, se arrepender dos maus caminhos. Senhor, nosso caminho é tão torto, é tão estranho, a gente quer ir para a luz, mas a gente vai para as trevas. E é o Senhor que vai arrumar isso. Mas precisamos ter esse coração puro. É Ele que garante que nós vamos ver o Senhor. E, de novo, não é que Deus não está no nosso meio. Deus está, só que o nosso coração não está puro. E é como se a gente tivesse com os olhos vendados. Então, irmãos, esse trecho sobre santidade e pureza é exatamente isso. Para acontecer os milagres, para acontecer um testemunho de impacto, para a gente poder ser influente, não é pelo nosso esforço, mas existe uma disposição da nossa parte. Vou pegar o jovem rico. Hoje eu peguei ele como Judas, né? Malhar o jovem rico. Ele não conseguiu ir além de ir até Cristo. Ele só foi até Cristo e parou lá e falou, Jesus, eu tenho essa questão. Resolve para mim. Jesus falou, tá resolvido, é só você fazer isso. Ele não teve a outra disposição. Ele só andou 1 milha, ele não andou 2. E na caminhada cristã, irmãos, a gente vai sempre ser levado para um nível mais profundo. Não estou falando que Deus é aquele que quer te botar numa prova sempre mais difícil que você nunca vai conseguir. Pelo contrário, Ele torce para que a gente consiga. Ele nos coloca em situações e fala assim, vai, você consegue agora. E a gente vai lá e falha. A gente fala, Senhor, me perdoa, misericórdia, me renova, me faz de novo e vamos lá. Ele está sempre disposto a caminhar conosco. Veja, foi o jovem rico que virou as costas e saiu fora. Talvez ele faça assim, Jesus, eu não sei fazer isso. Posso ficar com você mais um tempo até eu conseguir me libertar das riquezas? Não, ele pegou e falou, tá bom, Jesus, não dá, e foi embora. E assim foram os discípulos. Eles foram várias vezes reprovados pelo Senhor. Várias vezes eles chegaram num ponto em que o coração deles não estava puro. Eles não conseguiam ver Deus. Começavam a falar besteira, começavam a bolar as coisas conforme a cabeça deles. Eles queriam disputar poder. E, de repente, quando o coração deles tinha sido limpado, totalmente limpo pelo Espírito Santo, eles começaram a ver Deus. Ô Pedro, não interessa se você é líder, não interessa se eu sou líder, nós precisamos testemunhar de Cristo. Vamos viver essa comunidade que Jesus quer. E isso começou a brotar no coração de cada um. Os gentios foram sem ninguém pregar, só pelos sinais e maravilhas. Eu quero estar naquela comunidade, eu quero viver com esse povo. E eles foram atraídos, mas por quem? Pela presença de Deus. Cara, eu tenho certeza, se a gente olhasse Pedro pregando, a gente fala, mano, esse cara aí é letrado, ele é meio grosso, né? Falta ele ser um pouquinho mais, né? Precisa parar umas arestas aí, o cara não tem muita educação. Mas talvez a gente começasse a ver a vida dele com Deus, e a gente se sentiria atraído. Fala, eu quero andar com esse cara, porque esse cara invoca o Senhor. Quem que você anda que invoca o Senhor? Ande mais perto desse cara. Busque junto com ele. Seja como esse jovem Timóteo, que recebeu essa instrução do Paulo. Em outras palavras, Paulo estava falando assim, jovem, não perde seu tempo com as coisas que são desejo da juventude. Não, tem algo maior para a gente alcançar. Não perde seu tempo com essas coisas que, sim, parecem atraentes, mas que só vão te desfocar, só vão te afastar do propósito de Deus. Timóteo era como nós aqui. E ele poderia ter perdido o ministério, porque, de repente, ele poderia ter uma tentação, ele poderia ter uma cobiça no coração dele, ele poderia ter um mau desejo, mas Paulo ficava do lado dele falando, Timóteo, mantenha o foco em Jesus. Timóteo, junta essa galera aí, ora com eles, busca o Senhor com um coração puro, e você vai ver a Deus. Então, irmãos, essa promessa não é para Timóteo, é para nós. Se você deseja mais do Senhor, busque santidade e pureza.
E é uma luta, irmãos. Começa a fazer isso para você ver se é fácil. Eu te desafio. Eu estou nessa também, irmãos. Não pense que eu escapo dessa, não. Então eu vejo, irmãos, que o que mata a igreja, o que torna a igreja aquele lugar frio, aquele lugar sem graça, aquele lugar que você não quer nem ir, porque você fala, putz, tudo de novo, tudo a mesma coisa, é não ter a presença de Deus. Mas para atrair a presença de Deus, precisa ter esses vasos que foram separados para fins honrosos. Esses vasos que foram santificados para serem úteis na mão do Senhor. Imagina, Jesus andando aqui na igreja, ele começa a olhar, cara, esse cara aqui não se separou. Esse aqui não quer nem saber do evangelho. Aquele ali, está pensando só nas coisas do mundo. Aonde ele vai chegar e vai preencher? Qual vaso ele vai fazer isso? Por isso que ele fala, limpai as mãos, pecadores. Chorem, lamentem, se arrependam. Voltem-se para o Senhor, que é rico em perdoar. E ele vai fazer uma obra maravilhosa, irmãos. De novo, o nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que quer trazer vida. Não é um Deus de morte. A morte vem do pecado, a morte vem de Satanás, a morte vem da própria... da gente não andar com Deus. Então a presença de Deus, ela é fundamental para a vida cristã, para uma vida de testemunho diário. Talvez você nem vai precisar abrir a boca para pregar, mas a presença de Deus em você, que foi isso que aconteceu com essa igreja, com a igreja primitiva. E eu acho que isso cai num caminho que nós estamos falando há anos, talvez 3 anos, sobre adoração, uma adoração verdadeira. Se nós não aprendemos a adorar esse Deus agora, nesse processo em que nós estamos aqui na terra, não vai ter sentido nós estarmos com Ele no céu. O que você acha que você vai fazer no céu? Vai dirigir a tua Ferrari que você comprou aqui na terra? Vai dividir o seu triplex no Guarujá com alguém? Não. No céu só vai ter Deus, cara. Vai ter os irmãos também que entraram. Mas se você não tolera os caras aqui na terra, o que você vai fazer na eternidade? Tem Deus, um Deus que eu não tenho interesse em cultuar, um Deus que eu não amo, um Deus que eu não conheço, um Deus que eu nem sei a voz dele. E vai ter os irmãos aqui, esses caras hipócritas, esses caras pecadores, esses caras que me incomodam. O que você vai querer fazer no céu? E outra, você acha que o céu é só isso? Não. Se aqui nós temos momentos de desfrutar de alegria, de prazeres, eu creio que no céu vai ser infinitamente melhor. Porque lá nós estaremos plenamente vivendo a vida que Deus tem para nós. Uma das coisas que acontece, irmãos, desde o Éden, é o homem pecar, pisar, meter o pé na jaca e falar, foi ela, foi ele, não fui eu. Pode ver, tem uma discussão com alguém. Aí fala, não, é você que fez isso. Não, é você que começou. É sempre assim. O homem gosta de jogar batata quente. A gente sempre sai ileso do negócio. Sempre o problema está no outro. Isso é o pecado, irmãos. Se você identificou alguma situação na tua vida durante a semana que foi assim, parabéns, você é um pecador que precisa de Jesus, assim como eu. Nós precisamos de Jesus. E Jesus não vai querer que da noite para o dia nós sejamos perfeitos. Lembra, o jovem rico cumpria todos os mandamentos segundo ele, né? Ele falou, só falta uma coisinha para você ser perfeito. Vende tudo que você tem. Abre mão disso aí que está te atrapalhando. Foi caro para ele, por isso que ele não abriu mão. Mas nós estamos aqui, talvez o seu problema seja na área sexual, talvez o seu problema seja na área do dinheiro, talvez o seu problema seja algum relacionamento. E Deus pode chegar e falar, vem cá, você é tipo o jovem rico, você precisa largar isso. E começar a buscar com o coração puro a minha presença. Deus vai te encher muito mais do que você espera. Deus vai nos capacitar para algo muito grande. E esse algo grande não é assim, nossa, eu vou ser famoso, eu vou ser influente, eu vou pregar, as pessoas vão ser curadas. Não, é tudo para Ele, para a glória dEle, para o reino dEle. E talvez alguns não tenham interesse em seguir esse Deus, porque sabe que o crédito não vem para nós. E aí fica meio desanimado, né? Fala, não vou ser reconhecido mesmo? Até canta a musiquinha, não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Mas na hora que está fazendo a obra de Deus, quer as bandeiras lá, né? Os fogos de artifício, parabéns, você é bom. Não, irmãos, toda a glória é do Senhor. Então eu vejo que, retomando, né, esse ponto de santidade e pureza, primeiro, o que mata a igreja é a falta da presença de Deus. A igreja perde o poder quando não tem essa vida de adoração verdadeira, de reconhecer Deus em tudo, de reconhecer que Ele é o nosso foco, de reconhecer que nós dependemos dEle. E como consequência nós não vamos pregar o Evangelho. Sem um coração puro que não vê a Deus, a gente não vai pregar o Evangelho. A gente não tem nem o que pregar, a gente chega diante de umas pessoas ali estranhas e a gente não consegue confrontar. Porque, de repente, Satanás está lá nos acusando. Ó, você está falando isso dos caras, mas e você lá? Como é que é você? Você vai ter moral para falar com eles? Eu te digo, você tem moral sim em Cristo.
Prega o evangelho. Em todo momento. Onde você estiver. Eu estava compartilhando com os irmãos numa célula, foi uma célula muito legal, me senti muito edificado. A gente falou sobre a presença de Deus, e é por isso que eu estou falando com a igreja. Deus está alertando a gente. Volte a buscar a presença de Deus enquanto é tempo. Volte a buscar a presença de Deus enquanto é tempo. Não dependa das pessoas. Se você vê esses caras que buscam o Senhor com o coração puro, cola nesses caras e busca a Deus. Vamos ser essas pessoas. Porque Deus quer fazer algo. Deus quer trabalhar algo aqui na Pão da Vida. E todos têm identificado que existe um problema. A gente não consegue identificar qual é o problema, mas algo está errado. Algo está errado na comunidade, irmãos. E eu não tenho problema de falar isso, porque eu faço parte dela. Mas é fato que as coisas muitas vezes não fluem. É fato que muitas vezes há um desinteresse, há uma apatia. E eu não estou falando isso para acusar de novo. Eu estou falando isso para a gente orar e falar, Senhor, não é possível que isso esteja estabelecido no teu povo. Nós queremos viver a tua presença intensamente. Nós queremos ser um povo que não tem problema de falar a respeito daquele que nós amamos. A gente precisa ter ousadia, irmãos. Lógico, a presença de Deus, ela vai vir no momento que Deus quer. É Deus que escolhe o momento. Ele não vem pelo nosso emocionalismo. Agora nós vamos orar, chorar, dar as mãos, levantar, fazer um ato profético. Deus não atende a demanda do homem. Mas Ele é fiel à palavra dEle. E se Ele fala para buscar, é porque Ele vai ser achado. Ele vai se revelar. Estava falando da célula, né? E eu compartilhei o momento em que eu estava conversando com uma amiga minha, ela é casada com um grande amigo meu, ela trabalha na área de direito com separação. E ela falou que vários casos, 99% dos casos, o casal quer separação, chegando diante dela e fala assim, ele não me faz feliz. Eu preciso ser feliz, e esse cara aqui não está me satisfazendo, então eu vou buscar no outro, o outro vai me garantir felicidade. Aí ela falou assim, não vou falar o nome da pessoa, o fulano não tem que me fazer feliz. Eu falei, não, está errado, se você casou com ele para ser feliz, você está perdida, porque ele não vai te deixar feliz. Não, que absurdo, não sei o quê, porque ele tem que me fazer feliz. Eu falei, ninguém botou uma arma na tua cabeça e falou, casa com ele. Você escolheu casar com ele. Ah, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser feliz. Eu falei, onde que a Bíblia fala isso? Eu falei, a Bíblia fala, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Você acha que isso é felicidade, segundo o que você está pensando? Aí rolou umas treta, irmãos, não escapei, não. Mas foi falar da verdade do Evangelho. Eu falei, lógico, a gente vai ter satisfação no relacionamento, mas o homem em si, ele é insatisfeito. Como é que você vai depender de uma pessoa para preencher isso em você? Você vai atormentar a vida dessa pessoa e você não vai conseguir atingir essa satisfação. Aí eu dei um exemplo, eu falei assim, pensa num cara que foi depravado a vida inteira, saiu, bagunçou a vida inteira, e resolve casar com uma mocinha, uma donzela educada, virgem, que se guardou para o casamento. De repente, no momento de intimidade, ele vai exigir que ela tenha a mesma vida das negas lá que ele andou, daquela mulherada toda? Não, ele não pode fazer isso. Mas ele vai fazer, ele vai falar, não, eu vou separar dela porque ela não me satisfaz, ela não me deixa feliz. Está errado, irmãos, isso é conceito mundano. E isso entrou na igreja. O mesmo tanto de separação que há no mundo, há na igreja. É estranho, é assustador, é problemático. Porque a igreja de Deus deveria ser essa igreja de Atos, que está preocupada em testemunhar de Jesus, em falar assim, você quer felicidade? Vem cá, Jesus está aqui, ele que vai te deixar feliz. Não é esse cara. Você quer ser feliz? Não é a riqueza, não é o seu trabalho, não é o seu cargo, é Jesus. Porque Ele é o autor da vida. Ele te criou. E você está longe dele. Por isso que você está infeliz. Volta para Jesus. Você vai ter satisfação. É a mensagem do Evangelho. É bem simples. Então, nesse resultado dessas coisas todas que a gente está vendo, quando não há a presença de Deus, quando a igreja parou de buscar a santidade, vem a crise. A gente começa a se corromper com o mundo. A gente começa a se contaminar. E começa até na mente falar assim, não, está certo. Eu preciso buscar minha felicidade. Para que eu vou sofrer com fulano de tal me cobrando? Para que eu vou sofrer expondo a minha vida para os irmãos? Não, eu vou viver minha vida, tranquilo. Um dia eu vou chegar diante de Deus e eu resolvo tudo. Não, irmãos, não é assim. Então, a única maneira da gente romper esse ciclo vicioso de pecar, de não buscar a presença de Deus e tal, é ter esse coração voltado para o Senhor. Isso, irmãos, eu não posso sair aqui do meu lugar, entrar no teu coração e começar a manipular. É você e Deus. É o seu interesse em buscar e amar o Senhor de todo o coração. E começar a ter esse coração
se voltando em todo momento para Deus, em todas as circunstâncias. Vê a vontade de pecar? Senhor, o Senhor em primeiro lugar. Que minha mente esteja voltada para Ti, para a Tua palavra. Clama ao Espírito Santo e continua. Deus vai te sustentar. Caiu? Se arrepende. Busca Deus. Confesse seus pecados para ser curado. Ore uns pelos outros. É isso que a Bíblia fala. A gente tem que voltar para a Bíblia, irmãos. Não para o que a gente acha que é o Evangelho, não para o que a gente acha que é a igreja, não para o que a gente acha que é uma reunião de oração, o que é um culto. Volta para a Bíblia. Senhor, o que o Senhor vê como relacionamento? O que o Senhor vê como comunhão? O que o Senhor vê como liderança? O que o Senhor vê como partir do pão? Até isso. Senão a gente se perde, irmãos, e a gente começa a andar igualzinho o mundo. E nós vamos ser iguais, não vai ter diferença. O que eu vou fazer na igreja se lá está igual ao que está fora? Eu fico fora, pelo menos aqui não tem cobrança, né? Irmãos, a vida de comunidade é uma vida preciosa. Eu não anotei aqui, eu não quero me estender muito para não passar muito tempo, mas irmãos que viveram sob a perseguição, para eles a coisa mais preciosa é a comunhão cristã. Eles encontrarem com um cara e se identificar, falar, você ama Jesus, eu também amo Jesus. É a melhor coisa do mundo. Para nós aqui, que nós temos 10 milhões de igreja para escolher onde a gente vai sentar e assistir um culto de meia hora, 40 minutos, se for para até uma hora a gente começa a reclamar, tem muito lugar. E a gente não tem essa satisfação, porque nós nos tornamos individualistas, porque nós abrimos mão de uma essência que é o Evangelho para abraçar uma ideia que é mundana. E aí nós nos incomodamos, porque não há identificação, não há eco, não há esse relacionamento que Deus quer que a gente tenha. Então a gente precisa rever a nossa vida, irmãos. E quando a gente tiver esse coração puro, buscar essa santidade, o Senhor vai começar a iluminar e mostrar as áreas que estão escuras na nossa vida. E nós vamos ter chance de mudar e o Senhor vai nos ajudar. Um outro ponto que eu vou falar rapidamente é testemunhando na perseguição. Eu não vou ler todos os trechos, mas basicamente o que aconteceu foi assim, todos os religiosos, o sumo sacerdote, que era o representante de Deus ali na terra, tipo o Papa, para os católicos, né? Ele não representa nada para a gente, ele é um sacerdote lá qualquer. Eles ficaram cheios de inveja de ver esse movimento na igreja. E resolveram prender os apóstolos. E aí fala que durante a noite, quando eles estavam presos, encarcerados, com vigias, com segurança e tudo mais, um anjo foi até eles, abriu a cadeia e libertou. Agora eu quero te lembrar, sabe o que o anjo falou para eles? Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Atos 5, 20 a 21. Deus libertou os apóstolos, porque eles falaram assim, cara, meu plano não é vocês ficarem presos. Os homens querem que vocês fiquem presos. Os homens querem que vocês se calem. Mas eu quero que vocês saiam e preguem o Evangelho. Agora, irmão, eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Não é em todo momento que vai vir um anjo te livrar. Eu quero te lembrar de Tiago. Ele foi degolado. Mataram o cara, o líder da igreja. Foi o primeiro. Não, o primeiro foi Estevão. Que é outro caso. O anjo não foi lá e ficou na frente dele como escudo, né? Acertando as pedras do anjo. Não, ele foi apedrejado. Ele morreu pelo Evangelho. Mas eu quero dizer que quando Deus tem um propósito, quando a soberania dele ordena que não é para nós ficarmos presos, ele vem nos libertar e fala, vai anunciar o Evangelho. Você não vai ficar aí. Aí não é seu fim. Talvez demore um pouco, né? José experimentou isso. Até ele cumprir os planos de Deus, ele passou por cárcere, ele passou por humilhação, por privação, até que Deus preparasse ele para a obra. Mas aqui é muito claro. Deus os libertou para falar, vai anunciar. Não interessa que os caras estão com inveja, não interessa que eles vão te prender de novo. Não adianta que vocês vão sofrer, mas vocês vão ter alegria de fazer isso, porque vocês estão fazendo aquilo que o Evangelho manda. Proclamem, relatem ao povo toda a mensagem desta vida. A vida está no Evangelho. Não é um ensino de homens, é um ensino de Deus. E aí você vê a discussão deles, né? Atos 5, 28. Eles falam assim, quando eles... na verdade, eles voltam lá, começam a pregar no meio do templo, e aí eles vão de fininho assim, recolhe os caras para não ter problema com a população, leva eles lá para interrogar e fala assim, no versículo 28, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem.
Eles questionaram, ele falou, por que vocês estão pregando isso se a gente mandou vocês não pregarem? A resposta que nós devemos dar também é o seguinte, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Foi isso que Pedro falou para eles. Falou, eu vou prestar contas a Deus, não aos homens. O Alberto vai prestar contas não ao pastor Chang, não ao Yamamoto, não ao Davi. Vai prestar contas a Deus. Você vai prestar contas a Deus, não aos homens. Então, tudo que você faz ou deixa de fazer, tudo que você vive, as suas escolhas, o movimento que você tem na sua vida, um dia você vai chegar diante de Deus. E é Deus que está querendo nos guiar para fazer a vontade dEle. Não é algo que vai ser imposto por uma liderança carnal, por uma liderança humana. A liderança também pode ser espiritual, né? Mas não é por isso. Mas é obedecer a Deus, antes que obedecer aos homens. Nessa frase eu quero que você entenda, irmão. O que você precisa obedecer a Deus que você não tem obedecido? Isso aí o homem pode te cobrar a vida inteira, você não vai mudar nunca. Mas algo você sabe que precisa ajustar, para a sua vida ficar mais correta diante de Deus. E eu te pergunto, o que seria isso? Você precisa obedecer a Deus, não aos homens. Então a gente vê nesse momento um contraste da obra do inimigo e da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo mandando, vai, anuncia, vocês estão vivendo o Evangelho, prega o Evangelho, leve cura, leve libertação, leve a salvação, leve a luz, leve a alegria, leve a paz. E os homens estão falando, fica quieto, não prega essas coisas. Vocês estão querendo jogar sobre nós uma responsabilidade que não é nossa. Falando que a gente matou o autor da vida, que isso? Então, quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive segundo a vontade de Deus, já é um sinal de que o Espírito Santo está habitando em nós. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para anunciar o Evangelho. Ele não nos é dado para nós termos sensações sensoriais só. Talvez nem seja esse propósito exatamente. Pode acontecer, pode. Mas o propósito de nós termos o Espírito Santo, que é o que ele vai falar nesse trecho bíblico, né? Que as pessoas vão receber o Espírito Santo, Deus concede o Espírito Santo a todos os que lhe obedecem. Está no versículo 32. Esse receber do Espírito Santo é para nos capacitar para anunciar Cristo. Então a gente pode pensar, Senhor, peraí, eu sou um cristão, eu me converti, glória a Deus. Eu falo que eu tenho o Espírito Santo, mas eu não estou obedecendo o Evangelho. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não estou testemunhando a Cristo. Então algo está errado, irmãos. Nós precisamos parar e rever. Porque a mensagem básica que Pedro falou foi a seguinte, o Deus dos nossos antepassados, primeiro, ressuscitou Jesus. Nós estamos falando de um Jesus que está vivo. A quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. E Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Deus quer nos dar perdão dos pecados, quer nos trazer ao arrependimento. E ele fala, nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, irmãos, quando a gente obedece o Evangelho, é um sinal de que nós temos o Espírito Santo. Quando nós anunciamos Cristo, nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo para anunciar Cristo. Então, não coloca você em primeiro lugar. Na verdade, nós somos o menos importante da jogada. Talvez você fale assim, não, eu quero ter um testemunho impactante, onde eu vou chegar e falar e as pessoas vão falar, eu quero esse Jesus. Não, cara, não é o seu testemunho que vai converter as pessoas. É a palavra que é anunciada, a palavra dessa vida, impulsionada pelo Espírito Santo, através de você. Então essa palavra muda as pessoas. Essa palavra traz uma nova propósito de vida para aquela pessoa que está perdida. E lógico, vão ter aqueles que vão rejeitar, mas isso aí não está nas suas mãos. Então não tenha medo de pregar o Evangelho. Eu não vou ler, não vai dar tempo de falar sobre o Gamaliel. Mas eu queria lembrar que, em certo momento, ele interveio na questão, porque eles queriam matar os apóstolos. Falaram, eu vou matar esses caras porque o que eles estão fazendo não é certo. Só que até mesmo dentro dos religiosos existia alguém que conhecia Deus. Existia alguém que tinha um certo temor de Deus. E ele falou, peraí, gente, vocês se lembram de Teudas e de Judas, o Galileu? Eles fizeram vários caras seguirem eles, e eles lideraram esses caras em várias rebeliões. Mas aí o que aconteceu? Mataram o líder deles e dispersaram, não deu nada esse movimento. Mas aí ele fala assim, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Esse cara aqui, ele no mínimo tinha um pouquinho de temor de Deus. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele falou, peraí, nós estamos mexendo com coisa que vai sobrar para a gente.
Se nós lutarmos contra esses caras e a obra parar, significa que o negócio vai dispersar, não tem problema. Mas se a gente matar esses caras, não vai parar a questão do que está acontecendo. Isso não vai se resolver. Foi o que aconteceu na Roma. Roma quis matar todos os cristãos. Quanto mais matava, mais crescia o evangelho. Então, a obra é de Deus. E eu pergunto, por que nós temos medo de anunciar algo que parte de Deus fazer, onde nós somos participantes? Isso é para trazer ousadia no nosso coração. Para trazer esse desejo de buscar o coração puro, aquela santidade, que vá testemunhar com poder e ousadia o evangelho. E Deus quer fazer isso através de nós. Não importa a idade, não importa conhecimento teológico, importa o coração que está inclinado para buscar o Senhor. E último ponto, ponto 3, que fala sobre testemunhar diariamente. Atos 5, do 41 ao 42. É uma frase bem simples, uma frase bem famosa. Falam que os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles apanharam, irmãos, eles sofreram umas chibatadas antes de ser liberados. Mas quando eles saíram, identificaram assim, nossa, eu preguei sobre Jesus e apanhei ainda, que vida é essa? Não, eles ficaram felizes. Eles falaram, a gente está apanhando por causa de Cristo, por causa do nosso Senhor. Eles não entenderam a mensagem, mas muitos entenderam, muitos estão recebendo, muitos estão sendo curados, muitos estão sendo libertos. E aí eles saíram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, a marca da igreja que testemunha Cristo todos os dias está aqui. Todos os dias, seja no templo, seja de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Será que Pedro estava em todas as casas? Será que eles dividiam os líderes, os 12 líderes? Não sei, talvez Paulo ainda não está no esquema, mas aqueles que eram líderes. E cada um vai para a sua casa e lidera uma célula. E essa célula cresce. Era esse o movimento? Não. Todos os cristãos, todos os dias, de casa em casa, eles não paravam de quê? Ensinar. Ensinar. Precisa ensinar, irmãos. Para você ensinar, você precisa saber, precisa conhecer. E proclamar, anunciar que Jesus é o Cristo. Esse é o trabalho da igreja, irmãos. Então, se você não sabe como fazer, se disponha a estar com aqueles que estão fazendo. Aprenda. Depois você vai lá e anuncia junto. E vai criando esse movimento. Então, todos os dias, a vida do cristão não se limita ao domingo, não se limita a uma célula, não se limita a eventos. Todos os dias. Tem que ter a disposição no coração de testemunhar a Cristo. Eu falei dos testemunhas de Jeová no começo do culto exatamente por isso. Não importa se está calor, não importa se está chovendo, o cara está lá testemunhando, porque ele crê naquilo. Alguns talvez até vão dar a vida por aquilo. Mas nós temos aqui a verdade, nós temos o Evangelho. E nós ficamos lá na nossa, acomodados, sem esperar que Deus pode fazer algo através de nós. Então, irmãos, ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, com certeza vai trazer um resultado. Nós vamos colher frutos. E não são só pessoas novas vindo à igreja e enchendo esse lugar, não é esse o propósito. Mas é ter essa alegria de compartilhar vida com vida, de sentar e falar, você não conhece Jesus? Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, é Ele que dá sentido para a minha vida, Ele pode dar sentido para a sua vida, e isso vai acontecendo, vai se tornando um movimento, e você não tem controle sobre isso, porque é sobrenatural, é algo de Deus, é algo que vai vir com o poder de Deus, promovido pelo próprio Espírito no nosso meio. Então, como conclusão, para testemunhar Cristo todos os dias, é necessário conhecer mais o nosso Deus. É necessário ajustar a nossa vida de adoração. É necessário resgatar esse temor pela presença que nós falamos aqui. Se você não tem temor de Deus, você vai anunciar o quê? Se você acha que Deus é o teu humano, e Ele vai te ouvir qualquer hora, a hora que você quiser, você que vai manipular as coisas, que Deus é esse que você serve? E é necessário também buscar essa vida de santidade, sondar os corações todos os dias. Senhor, se há em mim algum caminho mau, me leva para o caminho reto. E também é necessário todos os dias ensinar e proclamar que Ele é Cristo, seja no templo, seja de casa em casa. Não há dependência de pessoas, há dependência do Espírito Santo. As pessoas são para nós caminharmos juntos. Nós não podemos ser sanguessuga espiritual. A gente não pode ser aquele que gruda lá, não, eu vou colar no pastor porque o pastor é espiritual. Você tem a responsabilidade de ser espiritual diante de Deus, de desenvolver a sua espiritualidade, de buscar viver como esses caras viveram, porque eles têm o mesmo espírito que nós. Essa igreja aqui é o que Cristo quer fazer nessa igreja aqui agora, moderna.
É a mesma coisa, é o mesmo movimento. Mas isso depende de você totalmente. De você se humilhar na presença de Deus. Não estou falando que depende de você sair fazendo as coisas. Mas de ter essa disposição de uma nova criatura, de alguém que foi transformado por Deus. De alguém que está apaixonado pela palavra de Deus. E aí sim, com certeza, nós vamos ver que a igreja vai ter esse trabalho de testemunhar todos os dias o Senhor. Sem peso, sem cobrança. Mas por livre e espontânea vontade. Por estar cheio da paixão pelo nome de Jesus. Não se importando se vai vir perseguição. Não se importando se há julgamento de fora. Mas simplesmente se importando se Cristo está sendo anunciado e está sendo glorificado. Amém? Gostaria de orar antes de nós irmos para a ceia. Que você se coloque diante de Deus. É uma mensagem confrontadora, irmão, muito confrontadora. Talvez a sua expectativa é assim, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei anunciar, a igreja não me ensinou, eu não tenho alguém que me acompanha. Eu vou falar a real, o Espírito Santo te acompanha, todos os dias da sua vida. Ele é o melhor professor, ele é o maior instrutor, ele é aquele que vai revelar para você quem é Jesus. É ele que vai te mostrar que o Evangelho tem poder. Que o Evangelho pode mudar a sua vida, que o Evangelho pode transformar o teu coração, o meu coração. O Espírito Santo quer fazer essa obra, irmãos. Então, nesse momento, se coloque diante do Senhor. E fale com Ele, fale seriamente, fale, Senhor, eu quero aprender a testemunhar todos os dias. Eu não quero me envergonhar do Teu nome. Eu não quero me limitar nas minhas barreiras, nas coisas que eu criei, nos meus paradigmas. Eu quero avançar e viver de acordo com a Tua verdade. Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, diante de Ti, com o coração totalmente aberto, Senhor, para a obra que o Espírito Santo quer promover em nós. Nós começamos o culto, Senhor, falando de um movimento que o Senhor tem trazido aqui para a igreja, mostrando que algo está errado, Senhor, mostrando que algo precisa ser rompido, uma barreira precisa ser quebrada, Deus, para nós vivermos verdadeiramente o Teu Evangelho, vivemos a vida de Cristo aqui na terra, Senhor. Que não haja uma indiferença a essa mensagem, Senhor. Que as pessoas, que todos nós que estamos aqui, que ouvimos o Teu Evangelho hoje, simplesmente saiamos daqui sem fazer uma reflexão, Deus. Porque essa palavra da vida, é essa palavra que traz sentido para a nossa existência, para a nossa profissão, para as nossas atividades, para os nossos planos. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com a Sua palavra, Senhor. E se nós não conhecemos o Senhor aqui na terra, eu faço novamente a pergunta, o que nós vamos fazer no céu? Que o nosso prazer, Senhor, a nossa busca, seja em Te conhecer muito mais, de uma forma mais profunda, Senhor. De uma forma que o nosso ser não seja mais importante do que o Seu, Deus. Porque o Senhor vem em primeiro lugar. Nós devemos amar o Senhor em primeiro lugar. E depois o próximo como a nós mesmos. Essa é a prioridade do cristão. É o maior mandamento, Senhor. Mas se nós andamos na carne, Senhor, se nós andamos de acordo com os nossos desejos, de acordo, Senhor, com aquilo que não agrada ao Senhor, como nós vamos alcançar esse amor? Como nós vamos ter um relacionamento saudável com o Senhor? Como que nós vamos priorizar as coisas do reino? Então, nesse momento, Espírito Santo, traz essa consciência à Tua igreja, de que nós precisamos mudar algo em nosso coração. Nós precisamos, talvez, ser apoderados desse temor da Tua presença, que nós deixamos há muito tempo, Senhor. Achamos que aqui é um lugar de encontro, achamos que aqui é um lugar onde nós podemos viver como se estivéssemos lá fora, Senhor, esquecendo que aqui é a Tua casa, esquecendo que nós somos uma igreja, nós somos o Teu corpo. E o Senhor habita entre nós. Que haja reverência, Senhor, na Tua casa. Que haja, Senhor, um movimento de uma adoração sincera, de uma adoração totalmente voltada para Ti, Deus. Se for necessário, Senhor, nos quebre e faz de novo. Se for necessário, Senhor, abre os nossos olhos para enxergar essa realidade. Se alguém aqui não entende isso, Senhor, que o Senhor dê entendimento,
Porque nós não estamos aqui para agradar homens. Nós não estamos aqui para satisfazer uma liderança humana. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos alcançados por Ti. E de livre e espontânea vontade nós nos apresentamos para cultuar e adorar o Senhor. Não só no culto, mas de casa em casa, todos os dias. Tira a incredulidade do nosso meio, Deus. Tira essa falta de fé, essa falta de relacionamento com o Senhor. Nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos olhar para Ti e reconhecer que o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor merece ter todo o nosso temor e tremor, Senhor. Que a gente não venha desprezar a Tua presença em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.